Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetizando a Pré-Escola. Esse é o quadro Vem Comigo Alfabetizar. Aqui teremos vídeos semanais, onde eu estarei ajudando você com estratégias e metodologias de ensino para alfabetizar crianças na pré-escola. Me chamo Kelly Cordeiro e hoje vamos falar sobre a otimização do tempo. O que é otimização do tempo? Tenho certeza que você, professor alfabetizador, já ouviu falar nesse termo. Então, vamos direto ao ponto. O que é otimização do tempo? A otimização do tempo é uma ferramenta de apoio ao professor para que ele possa organizar suas ações de acordo com aquele tempo que ele tem em sala de aula, certo? Sabendo o que é essa otimização do tempo, a gente logo começa a se perguntar: como seria se o professor chegasse na sala de aula sem ter essa noção de tempo, sem poder organizar as suas ações de acordo com esse tempo que ele tem? Vocês já pararam para pensar? Então seria muito mais difícil, porque ele ficaria meio que perdido, sem saber a hora de entrar, sem saber a hora de sair, sem saber de que forma ia atuar diretamente no objetivo de aprendizagem que ele queria naquele dia. Então, sabendo do que é essa otimização do tempo, vamos partir para a importância. Qual é a importância? Existe um significado de eu querer otimizar o meu tempo para a sala de aula? Existe? Eu estou perguntando a você, comece a pensar, vamos pensar juntos. Claro que existe. A importância de se praticar a otimização do tempo é que o professor vai estar ali dando prioridade às coisas que ele quer trabalhar naquele dia, que é por necessidade, que ele não pode deixar de trabalhar. E se ele não se organizar, pode se perder, pode passar despercebido, o tempo pode atropelar. E para não ser atropelado pelo tempo, nós vamos nos organizar. Por quê? Porque estamos tratando de uma profissão, a nossa profissão, ser professor, exige um ritmo muito acelerado, que o professor precisa realmente de concentração e de organização, para não se perder no tempo e no espaço, para também não deixar que afete a sua saúde mental e física, não é? Então, se de repente o professor está ali agindo de forma desorganizada, ele começa a se estressar, começa a ficar, a prática educativa começa a ficar mais cansativa e muitas vezes a gente nem percebe. Então, olha, mais um alerta, vamos acender mais um alerta para quando nós, professores, começar a se sentir estressado, começar a perceber que está o dia a dia muito cansativo. Então você volta e vai rever o tempo, a otimização do tempo. Por que está sendo cansativo? Né? Se eu tenho um determinado tempo para fazer tudo isso e que dá tempo, por que está sendo estressante e cansativo? Então vale a gente ficar se perguntando, se analisando. Por quê? Porque quando o professor entende que a otimização do tempo vai ajudá-lo, então já se forma aí uma parceria, você começa a ajudar a si mesmo. Quando você se organiza, você está ajudando primeiramente a você mesmo, porque se organizando você vai fazer seu trabalho de forma, como eu falei lá no começo, harmoniosa. Harmoniosa é de forma organizada, orquestrada ali, com seus objetivos de aprendizagem, para aquela turma, para aquele ano, para aquela semana, de acordo com o que você pré-estabelecer, tá certo? Então, sabendo de tudo isso, a gente vai falar agora dos benefícios da otimização do tempo. Eu sei que o que me leva a otimizar o meu tempo? Organizar minhas ações. Se eu sei que organizar minhas ações faz bem, não tem por que eu deixar de praticá-lo. Não tem por que eu deixar de organizar, de otimizar o meu tempo. Então, dentre os maiores benefícios que a otimização do tempo traz, que ela propõe ao professor, é a questão da qualidade de vida.
né? É lógico e é bem visível que um professor que consegue se organizar, que consegue ali, ó, distribuir bem o seu tempo, ele vai dar uma aula melhor, ele vai atingir os seus objetivos mais rapidamente. Pode até parecer que não, mas um professor bem organizado, ele ali vai lidar com as situações de forma mais fluente, de forma mais prática, tá certo? Eu sei que é corrido, o nosso dia a dia em sala de aula não é fácil, pode ser até que tenha algumas perguntas do tipo, dizer é fácil, na teoria é fácil, mas na prática é outra coisa. Eu estou falando da prática porque eu sou professora alfabetizadora da pré-escola. Eu tenho uma turma linda que eu trabalho de 4 a 5 anos, que eu sei que se eu chegar na sala e o material ou aquela ação que eu vá desempenhar esteja organizada, ela vai ser bem melhor para mim. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo agora a vocês. Um exemplo de organização em sala de aula é você querer praticar uma atividade. Você vai precisar de um recurso, você vai fazer ali naquele momento uma brincadeira, você precisa do recurso e você não sabe onde ele está. Eita, cadê o alfabeto móvel? Hoje eu vou colocar atividade lúdica, eu vou fazer uma atividade utilizando os números móveis. E de repente você se pergunta, cadê os números móveis? Isso não pode acontecer. A otimização do tempo, ela vai agir justamente nisso. É para você organizar. Eu vou utilizar esse material, eu já sei onde é que ele está, eu já sei como é que está. Se eu for utilizar um material que não dependa de mim, que seja um material da escola, então eu já agendei, eu já me programei. Olha as sugestões. Vejam as sugestões de otimização de tempo. Eu agendei um material da escola que eu vou precisar. Quando for, um exemplo, sexta-feira eu quero usar a biblioteca. Então, eu já tenho que, com antecedência, procurar a gestão, procurar saber se vai estar disponível. Então, isso é o norte da otimização do tempo. É para quando você chegar ali para fazer, já está pré-estabelecido e você ir lá e aplicar. Então, tudo isso facilita a prática alfabetizadora, tá bom? Então, saindo desse ritmo acelerado e vamos para o benefício. Qual aspecto da qualidade de vida que essa otimização do tempo vai nos ajudar? Ora, se eu já deixei lá prontinho, é mais fácil. Eu vou me estressar menos, eu vou ficar feliz porque eu vou conseguir aplicar a minha aula, tá certo? Então, dos benefícios mais assim importantes é a qualidade de vida que nós professores precisamos. Nós precisamos exercer uma educação de qualidade, mas sem esquecer de nós, professores, procurando sempre formas para que eu me sinta bem, para que você se sinta bem. O outro benefício que eu gosto de deixar bem claro é quanto à questão do equilíbrio. Veja só, como é que acontece esse equilíbrio na otimização de tempo? Veja, a questão do equilíbrio é justamente aquilo de você estar programando a sua aula, certo? E você querer colocar muita coisa que não vai dar tempo. Então, se você está ali sentado programando e você sabe que você tem aquele tempo para dar aquela aula, não adianta você querer colocar muita coisa, né? Porque vai sobrecarregar, em primeiro lugar, você. Vai comprometer a qualidade da aula, porque o que você antes poderia fazer com mais calma, com mais tranquilidade, sendo mais assim, indo mais a fundo, reforçando mais. Se você colocar mais coisas, você não vai ter condições de fazer bem feito, porque o tempo não vai dar. O tempo vai ser corrido e ele vai acabar ali atropelando. Então, não seja atropelada pelo tempo em sala de aula. Faça e pratique a otimização do tempo. Então, esse equilíbrio aí é fundamental. O professor saber até quando ele pode, a quantidade
de habilidades que ele pode trabalhar naquele determinado tempo, né? Porque se for demais, compromete a qualidade. E se for de menos, imagina o que vai acontecer. Olha, aquele fuzuê. Como é que acontece isso? Olha, você de um lado ou você bota de mais ou de um lado você bota de menos. Quando você bota de menos, quando você coloca menos atividade, coloca menos estratégias, menos objetivos do que o tempo lhe proporciona, a criança vai terminar muito rapidamente a atividade e vai ficar ociosa. E uma criança ociosa na sala de aula começa logo, olha, a influenciar as outras. Então, de repente, você nem se ateve ao tempo. Aquela questão de dizer, não vou nem me preocupar com a otimização do tempo. Mas e depois? O que é que isso pode acontecer? Quais as consequências de a gente não prestar atenção para essa otimização do tempo? De um lado, se eu sobrecarregar minhas crianças, meus alunos, eu vou estar comprometendo a qualidade do ensino. Do outro lado, quando eu deixo de fazer, ou quando eu faço menos, eu boto menos. Eu gosto de dizer boto, não é no sentido de botar para fazer, não. É no sentido de botar, de jogar, ou mais ou menos, certo, pessoal? Então, quando eu coloco menos atividade, a criança fica propensa a entrar em conflito, na ociosidade. Eles começam terminei a minha tarefa, agora vou atrapalhar o coleguinha do lado. Então, são coisas que podem ser evitadas, né? Então, você nem vai estar colocando demais, nem vai estar colocando de menos, vai estar ali dosando, vai estar ali estabelecendo esse equilíbrio, é o que é importante. E se acontecer o equilíbrio, aí sim a otimização do tempo vai estar sendo ao nosso favor, tá certo? Então, prestem bem atenção, porque se você tentar otimizar seu tempo pensando que é com excesso ou diminuindo o que tem de ser feito, não vai ser harmonioso. O que é essa otimização harmoniosa? É eu saber aqui, equilibrar. Então, são esses dois pontos, esses dois benefícios que a gente tem que ficar, na nossa mente para que a gente possa usar ao nosso favor. Eu preciso dar minha aula bem, eu preciso ter a minha qualidade de vida. Eu não posso sair da sala de aula doente. Por que acontece de muitos professores adoecer? Por que acontece do professor sair da sala de aula totalmente cansado, totalmente desmotivado? É porque não houve essa programação. Ou se houve, ainda não entrou, ainda não foi adaptada de forma correta. Porque, na verdade, nós somos professores e a gente já age de forma, como é que eu posso dizer, mecânica, né? A gente vai para a sala, eu sei a hora de chegar, eu sei a hora de sair, eu sei a hora do recreio, mas quanto tempo desse tempo está sendo utilizado de forma coerente? Eu sei a hora de sair, eu sei a hora de chegar, eu sei a hora do recreio, mas está sendo usado de forma eficiente? Então, é corrido, o ritmo é acelerado, mas tem que parar para pensar. Porque se não parar para pensar, aí realmente fica difícil de se encontrar estratégias facilitadoras. Então, pensem comigo, vamos agir de forma coerente, tá certo? Essa é as dicas dos benefícios. Depois que o professor encontra esses benefícios, ele vai saber outra coisa importante, que é a distribuição do tempo. A distribuição do tempo, veja só, eu sei que eu tenho X tempo, mas eu preciso distribuir esse tempo dentro das minhas ações, no equilíbrio e que me faça bem. Então, dentro dessa distribuição de tempo, eu quero frisar hoje, anotem essas dicas. Sempre que for começar o nosso diálogo, tenha sempre uma caneta e um papel na mão. Por quê?
Porque a gente vai conversando de uma forma bem gostosa e acontece que muita coisa a gente esquece. Então, para não esquecer, concretizem ela aí no papel e na caneta. Vamos para as dicas agora da distribuição de tempo. Dentro da distribuição de tempo, eu tenho 2 pontos importantes, tá certo? Para esses tempos. É o tempo de ensino e o tempo de ensinar. Olha só, vou dizer de novo para vocês fixarem bem. Professor, atenção para o tempo de ensino e o tempo de ensinar. Como é que acontece esse tempo de ensino? Vejam, o tempo de ensino é o tempo que eu, professora Kelly, que você sabe que tem que dar na escola, que tem que fazer a sua obrigação na escola, tem que cumprir esse tempo pedagógico em sala de aula. Então, quanto tempo você tem? O tempo de ensino, ele está relacionado ao tempo que você tem em sala de aula, que geralmente são o quê? 4 horas e meia, certo? Então, eu já sei que eu tenho 4 horas e meia para exercer a minha função. Esse é o que se refere o tempo de ensino. Agora, o tempo de ensinar está relacionado a você dividir esse tempo pelas suas ações. Por exemplo, no tempo de ensino você tem 4 horas e meia. Trazendo para o tempo de ensinar, dentro dessas 4 horas e meia, o que é que eu posso fazer para que eu contemple todos os campos de experiência que eu escolhi trabalhar naquele dia, sem que nem fique demais para um, nem fique demais para outros, certo? Então, se eu tenho, recapitulando aqui, eu tenho 4 horas e meia, é o tempo de ensino. E o tempo de ensinar vai dizer como é que eu vou trabalhar essas 4 horas e meia. Por exemplo, você escolhe 3 disciplinas, 3 campos de experiências para trabalhar naquele dia. Ou áreas de conhecimento, de acordo com o termo que seja usado aí no seu estado, aí na sua escola, aí na sua região. Vamos colocar os campos de experiência. Eu escolho 3 campos de experiência para trabalhar nesse dia. Então, quanto tempo eu posso trabalhar em cada uma delas de uma forma que não comprometa? Ou seja, de uma forma que chegue ao final do dia e eu tenha trabalhado as 3 disciplinas. Vejam só. Então, vai uma dica bem importante para que a gente não caia no erro de achar que o tempo que vai ser dividido entre as 3 seja igual. Eu vou trabalhar, por exemplo, hoje eu vou trabalhar português, matemática e ciências. Então, eu vou deixar 10 minutos para matemática, 10 minutos para português, 10 minutos para ciência. E aí, isso pode acontecer? Qual dessas disciplinas que requer mais tempo e mais atenção? Então, não corram o risco de deixar o mesmo tempo para cada disciplina, para cada atividade. Vejam, outro exemplo é uma música e uma brincadeira. É lógico que o tempo que você vai usar para a brincadeira demanda mais atenção. A música você cantou, de repente você colocou um vídeo foi mais rápido. Geralmente são mais rápidas. Enquanto que a brincadeira que você vai fazer, ela vai tomar mais tempo, porque as crianças vão imitar, vão se envolver, vai interagir mais. Então, essa é a dica. Prestem atenção para essa distribuição de tempo, para que não comprometa, que nem falte e que nem sobre, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, sobre aplicar o tempo de ensino e o tempo de ensinar na pré-escola, são coisas que a gente só aprende, que vai acontecendo aos poucos com a nossa prática. Nós vamos enriquecendo a nossa prática. Ninguém nasce sabendo de tudo. O professor passa por dificuldades e ele vai, ao longo do tempo, melhorando. A prática pedagógica de hoje não é igual a quando você começou. Uma história aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu achava que só programar a minha aula era o suficiente. Programei ali, fui para a escola e depois de
de começar, de estar ali na ativa, de estar ali exercendo essas ações, foi que eu vi que precisava ter mais atenção para esse tempo de uso, esse tempo de ensino. O tempo de ensino era quanto? E o tempo de ensinar? Quanto tempo eu posso ensinar determinada disciplina? Quanto tempo eu posso levar fazendo uma brincadeira? Então, antes eu achava que era só programar. Agora, eu já sei a importância de distribuir o tempo dentro da minha aula, não é? E é isso que eu quero deixar claro para vocês hoje, tá certo? Então, peguem o caderno e agora eu vou falar para vocês 5 dicas dessa otimização do tempo, tá bom? Primeiro eu vou dar as dicas e no final eu vou deixar algumas sugestões para estar aí ajudando de fato nessa alfabetização, para estar aí ajudando de fato o desempenho de vocês como professores de referência na pré-escola, que é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a serem professores de referência na pré-escola. Tá certo? Então, a primeira dica é a distribuição de ações dentro do tempo. Vejam, você chegou na sala, o que é que você vai fazer? Uma música, uma brincadeira, 2 atividades escritas, vai ter o recreio, vai ter a merenda. Então, quanto tempo vai levar? Você tem 4 horas e meia, o tempo de ensino, 4 horas e meia. Então, vamos distribuir, vamos para o tempo de ensinar. Quanto tempo você vai levar para executar cada ação dessa? Então, a primeira dica é a distribuição do tempo de acordo com as ações. A segunda dica é para o executar, para a execução. De uma vez que a gente programa, não podemos deixar de fazer. Porque se a gente deixa de fazer o que a gente programou hoje, amanhã eu faço, e vai acumulando. Amanhã eu faço, depois eu faço e vai ficando, não pode. Então vamos programar de uma forma, vamos distribuir esse tempo de uma forma que você possa chegar lá e executar. Lembra do equilíbrio, que nada adianta colocar mais, demais, sobrecarregar ou de menos para não oscilar, não deixar as crianças oscilosas. Então é por aí, tá bom? A primeira é a distribuição das ações de acordo com o tempo. A segunda é esse executar, são as execuções. Terceira dica é a flexibilidade, tá certo, pessoal? Tem que ser flexível. Estamos lidando com crianças, não é? A educação infantil requer de nós professores muito cuidado, porque eles estão ali, tudo pode acontecer. Então, precisa ser flexível. Ser flexível, mas de uma forma que não deixe acumular o seu trabalho, tá certo? Então, de repente, você está ali fazendo uma atividade e precisa estender mais um pouco, você estende, mas aí tira na outra e vai compensando, tá certo? Compensar para não deixar de fazer. A quarta dica são os imprevistos, os cuidados que nós precisamos ter para com os imprevistos, tá certo? Você está dando aula, às vezes uma criança começa a chorar, já tira ali a atenção daquela aula, você já perde alguns minutos. Se a criança começou a chorar, se está nervosa, se aconteceu, por exemplo, uma discussão, né? Muitas vezes eles começam a discutir por coisas mínimas. Às vezes só porque é acostumado a sentar naquele canto e chegou um coleguinha já sentou. Então já começa ali um clima que você não pode deixar que atrapalhe a sua aula. Vai negociando com os imprevistos, chama o apoio escolar. Se for o caso de você não ter um auxílio na sala, faça o que for possível para não atrapalhar a sua aula, porque atrapalhando a sua aula, você vai ter que fazer isso de uma forma que não atrapalhe também a aprendizagem da criança. Não posso deixar que um imprevisto atrapalhe a minha aula, não é? Porque tanto vai ter perda que eu vou ter que fazer de novo, como a criança vai ter perda porque deixou de vivenciar o que ela tinha para ser vivenciado naquele dia. Então, cuidado com os imprevistos. A quinta dica são as interrupções, certo? Professora Kelly, o que são essas interrupções? As interrupções
Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Às vezes você está dando sua aula bem gostosa ali, chega, tá fluindo. Quando você menos espera, bate na porta. Às vezes é uma conversa boba, às vezes é uma conversa sem fundamento, certo? Eu sempre fui muito apreensiva com isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ser atrapalhado durante a minha aula, tá certo? Eu sei que às vezes é preciso, às vezes realmente é preciso. Se for uma interrupção de forma positiva, por exemplo, você está dando aula, aí bate alguém da secretaria na sua porta dizendo: professora Kelly, hoje vamos soltar 5 minutos antes porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Tudo bem, essa é uma interrupção positiva, porque você já vai se reprogramar ali para não deixar de cumprir com as suas ações. Mas a interrupção que não é positiva é aquela de um colega bater na sua porta para uma conversa paralela, certo? É uma interrupção de você mesmo, no lugar de estar centrado ali no seu objetivo de aprendizagem. Tá na porta observando o que é que acontece, o que não acontece, certo? É aquela coisa de que o que não é da nossa conta. O que não é da nossa conta, então, poxa, eu já estou ali na sala. Eu já tenho uma quantidade de alunos para tomar conta, para dar atenção, dar carinho, cumprir com o meu programa de ensino. Então, não tem para que eu abrir espaço para essas interrupções indesejáveis. Pode partir da minha parte, como também pode partir da parte da equipe em geral. Então, não permita que ninguém atrapalhe sua aula se não for uma coisa relevante, certo? Então, seja bem séria, seja bem objetiva no que você tem que fazer, porque isso vai lhe ajudar. A partir do momento que você para ali para conversar, para estabelecer uma conversa paralela, não vai ser produtivo, não é? Então, são essas 5 dicas que eu quero que vocês anotem aí e não esqueça, tá certo? Eu tenho certeza, quando você voltar para a sua sala de aula, você vai pôr em prática e você vai se lembrar que foi eu que lhe ajudei a fazer essa otimização do tempo, certo? A fazer com que o seu tempo seja utilizado de forma produtiva. E, para finalizar, eu quero falar para vocês algumas estratégias de otimização do tempo em sala de aula. Vamos fechar aqui com chave de ouro, certo? Essas estratégias, a primeira estratégia de otimização do tempo é quando você, por exemplo, começa o ano letivo. Você já é chamado para um encontro geral. Geralmente acontece uma formação de rede. Não sei como acontece aí no seu município, mas, no geral, os professores são chamados para aquele primeiro acontece o grande encontro, onde todos, de todas as escolas, ali no seu município, vai ter aquele encontro e são estabelecidas normas em geral. Tem muita gente que chega e que vai se ater só, tô com saudade, nunca mais eu vi fulano, que é o professor do lado, ou é o professor daquela outra escola que você gosta, que você pretende um dia ensinar lá. Então, atenção para esse primeiro encontro, né, que está todo mundo, é que ali tem um objetivo. Nesse primeiro encontro são estabelecidas normas gerais, então você já tem que ficar atento. O que é que o município está programando para nós professores trabalhar? Qual é a linhagem que nós vamos seguir? Então já vai anotando. O programa, a otimização do tempo começa ali, quando você já vai se ligando do que você tem que fazer. Não fica só de conversinha, não. Tem a hora da conversa, mas hora de conversa é conversa, hora de trabalhar é trabalhar. Leve a sério de uma forma que lhe ajude, que você esteja buscando meios para facilitar o seu trabalho. De repente, são passadas as normas e você nem vê, porque você só ficou de conversa, só ficou sabendo como foi as férias da colega e o pessoal lá dando as primeiras normas, o que vai ser fundamental para o ano, e você nem se ateve a isso. Então,
É bom conversar? É. É bom saber das novidades? É necessário. Mas espera aí, tá bom, eu já sei. Agora vamos prestar atenção e vamos anotar, vamos otimizar, vamos programar. Se eu for deixar para programar quando eu chegar na escola, aí vai ser mais difícil. Então, essa é a primeira sugestão. Atenção para o primeiro encontro onde são passadas as regras gerais. A segunda sugestão é para as normas da escola. Você já sabe onde você vai ensinar, como é que funciona aquela escola. Então, você já vai ali, ó, minhas ações vão ser assim, eu já sei que são normas da escola, que são regras da escola. Então, eu não vou perder tempo fazendo coisas que não vai dar certo, certo? É a segunda sugestão. A terceira sugestão é para com os encontros pedagógicos. Sempre que o ano letivo começa, ou então no decorrer do ano, foi chamado para o encontro pedagógico, o que é que a gestão escolar está passando para você. De repente, a gestão senta para passar sobre o que vai acontecer no semestre, ou o que vai acontecer no mês. Um exemplo disso é: começou o ano letivo, como é que nós vamos trabalhar o carnaval, como é que a escola, qual é a norma que a escola está lidando ali, direcionando. Você senta e já vai especificando suas ações. Eu vou trabalhar o carnaval assim, vou pegar tal projeto. Você já vai otimizando seu tempo, entende? Para que quando você chegar na escola, você já esteja com isso pré-estabelecido. E não perguntar: ó, fulano, como é que acontece isso? Não, já foi dito. Porque geralmente é dito. São ditas as normas no primeiro encontro. Então, uma atenção para isso. A quinta dica: primeiro, as normas gerais. Vamos recapitular aqui. Estão anotando? Primeiro, as normas gerais. Segundo, as normas da escola. Terceiro, os encontros pedagógicos, que são produtivíssimos. Eu vou estar ali otimizando meu tempo, adiantando meu trabalho. Quarta sugestão. Na quarta sugestão, vamos prestar atenção no significado do planejamento, que é outra ferramenta de ensino essencial para o professor. Olha, eu estou programando, eu estou já começando a me planejar, né? Organizei meu tempo, já vou me planejar. Então, quando você programar aquilo ali, precisa ter significado. Se eu programei, eu posso até modificar, porque a gente modifica. O planejamento, a otimização do tempo, ela é flexível. Então, eu posso até modificar, mas é preciso que aconteça, tá certo? Então, se programar lhe faz bem, então por que deixar por deixar? Qual é o significado dessa programação, dessa otimização do tempo para você? Certo? Então, essa quarta dica é o significado da programação. Se foi feito, então é interessante que se cumpra, não é? Então, a quinta dica vai ser para a adaptação da turma. Você vai estar ali, você recebeu a sua turma, de repente você já aproveita para conversar um pouco com a professora do ano passado, para saber como era. Geralmente elas já vão dizendo: mas tinha X aluno, olha, os mais danados, os mais espertos, era X, X e X. Então, você já vai programando as suas ações em cima disso. E como é a turma? Aí você pode até dizer: não, eu não quero saber, porque eu sei que nenhuma turma é 100%. Sempre vai ter os alunos que vão dar mais trabalho, os mais ativos, os menos ativos. Você não vai dizer um aluno danado. A gente não vai cair no erro de estar taxando as crianças como danado, como ruim. Isso é um erro gravíssimo. Não pode acontecer isso. Existe sim crianças ativas e menos ativas. E cabendo ao professor procurar meios para trabalhar. Então, no lugar de estar ali, colocando termos que não se pode usar, que é feio, que é desagradável, então já vai pegando as dicas e anotando como você vai adaptar suas ações para a sua turma, certo? Então, a quinta dica é adaptar suas ações para aquela turma que você vai pegar. Se liga aí como é o desempenho de cada turma e vai se preparando. A sexta sugestão é para que quando você chegue na escola,
Isso aí, gente, todo mundo já sabe. Que é preciso que eu chegue na escola já sabendo como é que eu vou usar esse tempo, né? Então, como é que eu preciso já estar com minhas ações programadas, não é? Lembra que eu disse que a gente está saindo da programação do tempo já para entrar para o planejamento? Imagina se eu vou chegar na minha sala sem o planejamento. Não posso. Eu tenho que me organizar meu tempo, me programar e chegar na sala já com o planejamento pronto. Não só no começo do ano, mas todos os dias. Todos os dias. É de lei o professor já está com o seu planejamento pronto. Por quê? Nós estamos falando de otimização do tempo. Se eu não organizar, se eu não programar, depois eu planejo. E para poder chegar na sala de aula, não vou estar me ajudando. Então, torna-se um fator contra mim mesma. Não é, não vou planejar, não vou otimizar o tempo que a professora falou, que eu acho que só isso resolve. Aí depois vem as consequências. Então, é melhor que nós caminhemos de forma harmônica, tá certo? E a sétima e última dica é para com as observações diárias, certo? O que é isso? Veja só, você programou seu tempo para aquele dia. Terminou a aula, terminou o dia, terminou a sua aula ali. E aí, deu certo? A programação do tempo que você fez deu certo? Você já vai anota, isso aqui deu certo, o tempo para a brincadeira deu certo, o tempo para a atividade escrita deu certo. As 3 disciplinas, as 3 áreas de conhecimento que eu fui trabalhar, deu certo eu deixando 5 minutos para matemática, 10 minutos para português, 5 minutos para ciências da natureza. Estou dando só um exemplo, você vai aí distribuir de acordo com o seu currículo, de acordo com a proposta pedagógica da sua escola. Então, a sétima e última dica são essas observações que você vai fazer, que vai estar aí lhe ajudando para que, se deu certo, ótimo, você conseguiu otimizar seu tempo. Se não deu certo, você já vai estar colocando a observação, o que é que eu preciso fazer para melhorar, para que no outro dia você chegue e seu tempo já esteja otimizado. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham anotado. Qualquer coisa, volta aí o vídeo, revisa, dá uma olhadinha, porque são fundamentais. Eu sei que é uma ferramenta que só vai acrescentar na prática de alfabetização da pré-escola. Espero que aproveitem o máximo e até a próxima. Tchau!